Mas ficou bonito esse, né? Ficou essa regressiva, né? Coisa do Vini. Sejam todos muito bem-vindos ao GargaCast, segunda temporada. Você viu? Você perguntou, você dá bom dia, boa tarde. Hoje saiu um sejam muito bem-vindos, foi sem querer, eu não planejei nada. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, através da nossa querida Fernanda, já segue a gente aí, se inscreve no canal, no YouTube se inscreve, né? Então você se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha, todo aquele kit que a gente costuma falar das redes sociais, né? Sim. Se inscreve, se você tá vendo a gente por esse corte agora aí no Instagram, se inscreve no nosso canal, segue a gente aí, curte, comenta e compartilha para mais assuntos extremamente relevantes como esse. Hoje estamos aqui com Fernanda Neves, que vocês vão me permitir, se porventura escapar um Fê no meio do caminho, porque a Fernanda já grava com a gente aqui, ela tem um programa maravilhoso de podcast chamado Papo de Mãe. A gente vai deixar o link na descrição para vocês conhecerem. É um programa, além de ser muito bacana, eu falo isso para elas, inclusive em off, não é porque a câmera tá ligada, é um programa extremamente necessário. Pensa numas informações relevantes que saem dali. Histórias totalmente inspiradoras. Inclusive hoje, nesse dia que a gente está aqui gravando, no dia anterior, ontem, aconteceu um programa aqui que foi épico. Épico, é foi verdade. Épico, foi incrível esse programa. Sugiro fortemente que vocês sigam as meninas e conheçam um pouco mais o trabalho delas. Bom, vou deixar a Fê se apresentar. Fernanda Neves, que eu não sei como eu apresento ela, se ela é doula, dentista, o que ela é. Eu vou deixar ela se apresentar, fica mais fácil, por favor, Fê. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Já estou me sentindo em casa, né? Estou no meu ambiente. Por favor. Então, eu sou a Fernanda, sou mãe do Luca, sou casada, tenho a minha formação em odontologia, né, como dentista. Hoje não atuo mais, não trabalho mais na área. Quem me segue aí sabe da minha história, das mudanças, a gente vai falar aí aos pouquinhos. Mas, primeiramente, agradecer aí, estou bem feliz pelo convite, tá aqui para contar um pouquinho de mim, né? Que tem bastante coisa. Como que estar como convidada agora, né? É legal. Você que espreme a galera nas tô com medo, hein? Prometo que a gente vai de boa, Fê. Não. Primeiro, eu só queria primeiro conhecer você. Para a sua galera que te segue, já conhece muito bem a sua história, mas a minha galera que vai te conhecer agora precisa te conhecer. Quem que é, Fernanda? Você é daqui mesmo, de São Paulo? Sou de São Paulo, nasci aqui mesmo, fui crescida no bairro, inclusive, não aqui, mas na freguesia, então tô em casa. Tá em casa. Nascida e criada aqui, estudei também no bairro, quando fiquei mais velha fui estudar fora. Eu sempre, assim, encerrei o colegial nova, aí estudei fora, me formei cedo, fui mãe nova também, eu tive o Luca, eu tinha 25 anos, 24, 25 anos, então... Não é tão novo. Mas que na idade. mas hoje em dia, né... Os padrões atuais. Os padrões atuais. Mas hoje em dia tem muita gente esperando, né? Um tempo, então... Acontece muito das mulheres esperarem mais e ficar grávida com 35, 36. Então, meu marido mesmo foi... O pai do Luca é um pouquinho mais velho, eu sou bem mais nova. Então, é isso, eu sou daqui, né? Hoje sou doula, atuo como doula, tenho a minha formação em dentista. Não atuo mais, assim, nenhum dia da semana. A doulagem me transformou tanto que eu não consigo atuar mais como dentista, né? Então, hoje sou doula, educadora perinatal, né? Ensino sobre o parto, dou consultoria de amamentação, amo dar consultoria de rotina de sono infantil, cuidados com o bebê. Então, toda essa parte aí materna faz parte 100% aí da minha vida. Mas tudo bem. A Humanas entrou na sua vida em algum momento. Entrou. Seja ela por qual porta foi, mas Sim. Queria conhecer, queria entender um pouco mais essa parte. Que momento que você decidiu ir para odonto e para essa área? Você já tinha essa veia? Então, a gente cresce de um jeito muito diferente, Você né? tem alguém da sua família que é médico, alguma coisa assim, não? Eu não tenho, muito pelo contrário. Meu pai trabalha com obra, minha mãe professora, nada a ver. Meus irmãos, personal trainer. Uhum. Mas a gente é criado de uma maneira muito diferente. Então, a gente sai da escola com aquilo que a gente tem que começar urgentemente uma faculdade. Né? E eu sempre gostei da área da saúde. Então, eu sempre quis fazer enfermagem. Porque eu sempre gostei de trabalhar com grávida e bebê. Tipo assim, meu sonho de menina, eu tinha 12 anos, eu quero ter filho. Então, desde muito nova, assim. Eu já te imaginei na boca da boneca, mexendo no dente dela. É isso. Eu tenho umas primas que brincam que eu ia nas lojas de grávida. Você tá grávida? Aí eu falava, esticava a barriga, assim. Então, eu saí, eu nunca esqueço. Eu conversando com meu pai, um dia eu falei, eu preciso fazer faculdade, né?
Sim. Medicina é extremamente caro até hoje, né? Uma faculdade de um Mas custo você muito faria alto. medicina? Hoje não mais, mas antes talvez sim. Tá. Talvez sim. Mas hoje eu entendo que não teria... Ainda bem que eu não fiz, né? Acho que tudo tem um propósito. Claro, Então, claro. aí eu falei, eu gosto da área da saúde, aí fico pensando em enfermagem, trabalha uma grade diferente, vou fazer odonto. Então, assim, saí do colégio e fui imediatamente para a faculdade. Então, fiz a faculdade ali, odonto, na época eram 4 anos, agora são 5. Fiz a faculdade, no último ano da faculdade eu fui estudar fora, né? Num curso que tinha junto com a faculdade, fui fazer uma especialização que era em pediatria fora do país. Então, estudei em Boston, fiz 11 meses de faculdade. Começou a inclinar para as crianças aí já. E aí eu me formei em 2019, um pouco... 2 anos depois de formada, já começou a pandemia. Então, assim, eu atuei muito pouco, né? Eu tive atuação na área infantil, na área de estética, mas a minha atuação foi curta. Por quê? Eu engravidei, em 2021 tudo fechou, né? Sim. Ápice da pandemia. Sim. E eu engravidei na pandemia. E aí eu engravidei e eu tive uma gestação tranquila, só que o meu filho nasceu prematuro extremo. Então, a gente tem aí, pra quem não sabe muito bem, bebês nascem com 9 meses, o meu nasceu com 6. 38 semanas. Vai. Nasce Não, de 38 a 40, em semanas. semanas. De 37 a 40 é normal, né? Tá, É a termo que a gente chama. O meu filho nasceu acabou de completar 29, então eu entraria no 7º mês. Então ele nasceu de 6 meses. Posso fazer uma pergunta para te interromper? Claro. Você me desculpa. Por que das 37 a 40? O que tem que estar formado ali para o bebê sair com segurança? A gente considera de 37 a 40 semanas um amadurecimento pulmonar, pulmão, cerebral, toda a parte mesmo. Então, com 25 semanas, você pega um bebê, ele já é perfeito. Ele já tem pés, mãos, bocas, nariz, tudo é perfeito. Mas, internamente, né, parte pulmonar, cerebral, ainda leva um tempo de amadurecimento. Então, a gente considera aí um bebê sadio a termo, prontinho de 37 a 40 semanas. Tanto que é por isso que a gente não gosta de agendar um parto. A gente fala que é legal você esperar entrar em trabalho de parto, porque é o bebê dando sinal que ele está pronto para chegar. Legal. Então, por isso. Aí você foi para fora, terminou o seu último ano ali de odonto e voltou dentista. Voltei. A ideia era ficar, né? Mas eu não me identifiquei muito em morar fora, não. Então... Família pega firme. Pega firme. Pega muito firme. E, assim, eu sempre fui muito família, né? Eu tenho 2 irmãos, então meus irmãos são minha vida, assim. Até eu ter filho. Hoje, meu filho tá na frente deles, eu brinco. Eles vão entender. Mas, assim, são a minha vida. Meus pais, meus irmãos, meus avós. Então, pegou bastante. E aí, eu vim pra passear, tá? Então, eu ia ficar mais um ano ali pra atuar fora. E aí, eu voltei de férias e não voltei nunca mais. Tipo assim, eu não voltei nem pra pegar as minhas coisas. Então, caramba. Foi muito louco. Eu vim passar Natal, aí voltei em janeiro. Aí eu já não tava bem. Falei, não tô legal aqui. Vou ficar 15 dias de férias no Brasil. Voltei. Comprei passagem com todas as minhas coisas lá. Nunca mais voltei até hoje. Então, tá lá. Eu ainda, antes da pandemia, eu falei, vou voltar pra buscar, né? Coisa de mulher, bolsa, essas coisas. Sim. Nunca mais. Pago uma mensalidade do Go Storage lá e tá lá até hoje. Deve estar só a carcaça. Mas não foi pra mim, assim. Foi uma experiência, claro, ótima, incrível. Eu acho que todo mundo tem que viver essa experiência. Mas aquele um ano foi mais que suficiente pra mim. Eu não iria de novo, não... Nem pra Disney eu vou mais. Meu, já tô sempre cheia de... Tô de boa nos Estados Unidos. Quando você mora fora, é muito flexível, né? Você pega um voo ali, 1 hora você tá na Disney, em Miami. Então, eu fui várias vezes para a Disney. Você falou? Puta, frio, hein? Frio, muito frio, muito frio. Um tio que e assim, eu morava, não era em Boston, glamour, não. Era na roça de Boston, que chamava Milford, a cidade. Então, assim, eu tinha que andar de carro 1h20 todos os dias para chegar onde eu estudava. Porque eu morava na roça, era muito caro morar em Boston. Quando neva, faz o quê? Não vem, né? Tem que ligar o carro 2 horas antes, né? Porque senão você não abre nem a porta. Então, eu já cheguei a pegar em Boston menos 16. Tipo, é ridículo, é horroroso. Então, às vezes fala, tá frio. Não, tá ótimo. Tá top aqui. E o frio é uma coisa que pega muito, Rô. Muito, assim, é uma qualidade de vida horrorosa no frio, sabe? E eu gosto da bagunça lá, da meia-noite todo mundo em casa, não tem nada. Então, é uma experiência que eu acho ótimo, me agregou muito como ser humano, como profissional, mas não iria, não. Não. E aí veio pra cá, na pandemia, aproximou os casais e aí não teve jeito. Foi isso. E aí eu era até então solteira, né? E sempre gostei de escola de samba. Então, sempre amei escola de samba.
E aí eu fiz balé por muitos anos. E aí existia um programa que chamava Bailarinas na TV, que era um grupo que você fazia os cursos e cada semana ia uma menina no Balé do Faustão. Então, eu ia para Balé do Faustão, Balé do Ratinho, e aí eu entrei nesse grupo e comecei a dançar. Eu não conhecia esse seu lado. Cara, então, como o podcast é da você hora, vê, eu tenho até né, a tatuagem aqui, ó, dá pra ver. Cara, como o podcast é legal, eu não conhecia, cara. Eu conheço um monte de história de vocês, né? E menos essa. Então, a volta foi... E aí... Você foi dançar no Faustão? Eu fui. É nada. Será que a gente acha que é esse A gente aí, acha, cara? a gente acha. Eu fui no Ratinho também. Ratinho. E assim, eu lembro que era uma coisa que, nossa, os meus pais odiavam. Eles odiavam, porque era uma coisa muito diferente, né? Quem geralmente trabalha como dançarina, cara, não tem outra profissão. Levam como profissão a dança mesmo. E eu não, eu fazia por gostar, né? Sim. E aí, dancei. E aí, eu lembro que esse balé, esse grupo, eles direcionavam as meninas pro carnaval. Então, assim, pra ser musa, desfilar em carro, rainha de bateria. E aí, eu me enfiei no carnaval. Que escola? A primeira escola, eu fui para Vila Maria, 2016. Tá. Vila Maria, que é onde eu conheci meu marido. Era o ano da Nossa Senhora, era uma história linda, assim. A escola vinha falando de uma santa que eu sou super devota e eu desfilei no carro e amei. Foi ali. Aí depois... no carro, no carro, primeiro. Tá. Aí a escola foi distribuindo, aí depois desfilei numa outra escola, Colorado do Brás, que aí eu fui como musa. Conheço. Fui como musa, fiquei 1 ano só na escola. Aí, voltei, encontrei um colega meu, na época, ele falou, vai lá pra Vila, se você quiser sair de musa lá. Aí, resumindo, fui pro Vila Maria. Isso já era 2019. Fui pro Vila Maria, aí o samba pegava forte lá, porque o Vila Maria é uma escola que de sexta-feira era balada. As pessoas iam pra se divertir, beber. Assim, era uma delícia, era super movimentado. Aí fui... Aí, assim, solteirona, né? Aí um dia um amigo falou assim pra mim, o mestre de bateria falou que você é super bonita. Eu falei, quem é esse cara? Tá louco? E assim, os meus pais, eles detestam samba, odiavam. Hoje não, hoje adoram, né? Mas não gostavam do meio. E aí conheci ali o meu marido no Vila Maria, né? A gente fez tudo muito rápido, a gente se conheceu em 2020 e 2021 já era pandemia, então... a gente já estava morando praticamente junto com 1 ano, porque não tinha o que fazer. O que você fazia na pandemia? Não, e aí, nada. A hora que se fechou ali na pandemia, se você... Naquela época, né, pra quem tinha um relacionamento mais saudável, foi a hora de se juntar. Exato. Porque você não ia querer ficar 2 anos sem ver seu marido. E ficar separado pra ficar se encontrando era muito perigoso. Não, eu brinco com meu marido, que se a sua ideia era só ficar comigo, não deu certo. Porque na pandemia não dava pra sair, né? Se lascou. E aí, tudo começou ali, né? Então, as minhas viradas de chave maiores começou até depois do meu casamento, depois que eu tive filho. Você chegou a montar consultório de odonto? Não cheguei a montar. Eu tinha uma parceira que super me ajudava. Uhum. E aí, a gente atendia juntas, ela me deu muita oportunidade também. Mas, assim, eu já saí da faculdade sabendo que eu tinha escolhido errado. Sério? Não que eu tinha escolhido errado, mas que não era o que eu amava fazer. Minha história é muito igual a sua. Vai, não continua. Era. Eu sei onde você vai chegar. Não vai. era. Então, assim, eu não ia feliz. Isso antes de ter filho, tá? Então, quando eu terminei, eu já sabia... Tanto que os meus pais falavam, você não vai fazer nenhuma especialização, vai... E aí, né? Seu diploma. E, assim, eu não gostava. Então... Eu saí, foram 4 anos, porque eu acho que não tem sentido você estudar 2, 3, desistir. Não, vai até o final, né? Fazer o quê? Mas, assim, na faculdade eu já sabia que eu tinha escolhido errado. Aí fui pra fora, achei que fosse me dar um gás, imagina, só piorou. Também, desculpa, Fê, mas você foi pra um lugar pra pegar menos 16, como que você vai se alegrar com isso, né? Não tem jeito. E as pessoas não têm ideia, né? Porque eu lembro que muita gente me falava assim, nossa, mas você só não fica rica se você não quiser, porque estética dá muito dinheiro. Não é, para você ficar rico, você tem que gostar do que você faz, né? Então, eu acho que nada prospera se você não gosta. Então, assim, eu fui infeliz, não dá para falar, mas eu não gostava mesmo, assim. Você não gostava do que você fazia? Não tinha... Fiz estética, nossa, tudo que você pode imaginar, estética, não gostava. Você tentou? Tentei bastante até. Aí você engravidou? Aí engravidei. Foi aí que entrou a doulagem, tá certo isso? Foi, doulagem. Doulagem. Sim. Foi aí que a doulagem entrou na sua vida? Foi. Eu nem conhecia doula, né? Não tinha noção. O que é uma doula? Conta pra galera aí. A doula é a pessoa que vai te dar suporte físico e emocional e vai te ajudar em tudo que é alívio não medicamentoso. Então, a função da doula porque quando a gente fala de parto e medicação, a gente tem prós e contras. Quando a gente fala de métodos mais naturais para dor, isso ajuda demais o parto e a mulher.
Então, a profissão da doula é ajudar a gestante não só no parto, mas durante todo o decorrer da gestação. Porque não é fácil você estar grávida, né? São muitas informações, muitas desejam a gestação, outras não. Então, a doula tem todo esse dever, assim, eu falo, a gente tem todo esse cuidado de cuidar da mulher que está gestando. Porque quando a mulher está grávida, o foco é sempre no bebê. E muitas pessoas esquecem de quem está gestando esse bebê. Então, o nosso cuidado é todo com a gestante. Fazer todo o acompanhamento psicológico, educação perinatal, que a gente fala que são as aulas de parto, ensinamentos de um parto normal, de uma cesariana, os prós, os contras. Então, é cuidar de toda essa parte aí gestacional da mulher até o puerpério, que são 45 dias pós-parto. Você teve uma doula te acompanhando? Eu tive uma doula. E, assim, era pandemia, né? Quando eu engravidei. Então, eu achava que a doula nem poderia ir. Só que eu não sabia de nada. Quando eu engravidei, assim, eu não tinha noção, né? Do que era um parto. Enfim, falei, vou contratar uma doula para eu ter um parto normal e me recuperar mais rápido. E era uma amiga minha que era doula. Então, eu contratei ela, a Ingrid. E tive doula, mas assim, eu tive a primeira consulta com ela, tava de 5 meses, 1 mês depois meu filho nasceu, então eu não consegui nem ter muito acompanhamento. Não sabia que ele tinha nascido assim, de 6 meses? De 6 meses. Caramba. Então, meu filho nasceu, né, de 29 semanas, pesando 1,310 kg, caiu para 1,1 kg, é um pacote de arroz. Nossa, normalmente é 3 e pouco, né? 4. Então, nasceu muito pequeno. E foi do nada, eu comecei... A minha gestação não foi fácil, eu passava bastante mal, tive muitas complicações, mas depois passou. Depois do 3º mês eu comecei a viver os dias de glória. Aí, num exame de rotina, eu vi que o meu filho já estava escorregando, assim. Deu falando da parte mais prática, deu um afunilamento de colo. Então, conta pra gente, pô, é importante essas informações. Eu fui fazer um exame, eu tinha muita contração de treinamento, a barriga endurecia. E aí, eu tinha muita dor, assim. Falei, não é normal, né? Uma contração doer tanto assim. Faltam 3 meses para a criança nascer. E aí, a minha médica pediu um exame e a gente foi ver que meu colo estava afunilado. Então, o colo não estava suportando ali, digamos, o peso do bebê. Estava afunilando o colo. Mas meio que já tinha dilatação, estava pronto para nascer, assim? Não estava pronto. Eu tinha 2 de dilatação com 5 meses. É muita coisa. É muita coisa, né? Você pensou um trabalho de parto que dura 4 meses? Exato. Então, a minha médica viu o que a gente poderia fazer. Eu usei um dispositivo que chama pessário. É como se fosse um disco, assim, que você coloca no colo do útero para o bebê não passar, né? E aí, fiquei 4 dias com o pessário. Coloquei o pessário com 28 semanas e 2 dias. Falei, sucesso. Segurou, foi super bem colocado. A médica ficou tranquila, falou, acho que a gente consegue aí chegar umas 35 semanas. E eu tranquila. Só que assim, a minha gestação, depois do pessário e depois do diagnóstico do afunilamento, era repouso absoluto. Então, assim, eu não podia levantar nem para tomar banho. Eu tomava banho sentada na cadeira. Em nenhuma das hipóteses eu podia ficar em pé. Era um repouso absoluto. Então, eu passei ali muito tempo só deitada em cima da cama, porque era ruim eu ir da sala pro quarto. Então, foi bem complexa essa fase aí de repouso, né? Eu sou bem agitada, repouso não combina comigo. Então, a gente fez o repouso, meu marido até viajou, porque ele precisou viajar a trabalho, meu marido é músico também, precisou viajar a trabalho, e eu fiquei. A gente ficou muito tranquila, porque a médica falou, vai dar certo. Deitadinha. Tranquilo, não sentia mais as dores, aí um dia levantei com a dor, falei, não acredito. E não pode entrar em trabalho de parto com o dispositivo, né, ruim. Aí, meu marido tinha acabado de chegar. Eu levantei uma poça d'água, assim, ó. A bolsa estourado. Aí eu falei, não é possível, né? Agora não tem mais o que fazer. Quantas semanas? Era 28... 29 quando começou. No dia que nasceu deu 29. A bolsa estourou, era noite, então tinha 28 e 6. Nossa. Ia dar 29. E aí, quando eu cheguei no hospital, muita dor. A médica fez o toque, ela falou, vai nascer, tá com 8. 8, colo baixo, falei, tá bom. 8 centímetros de dilatação, nasce com 10. Só que 8 centímetros de dilatação, um bebê de 1 quilo, né? Então, vai passar. Aí falei, tá bom, eu só quero fazer xixi, ela vai cair no vaso. Aí ela falou, eu nunca esqueço, a médica do plantão falou, ele pode cair no vaso. Ali eu entendi que a coisa não tava tão legal. Falei, tá. Minha médica chegou, a gente fez um parto, tive que fazer uma cesárea de emergência. E aí começou toda a virada de chave da minha vida, né? Meu filho nasceu muito pequeno, então a gente enfrentou ali 74 dias de UTI. É muita coisa, porque... Se você parar pra pensar, você chega no hospital grávida... Você fez o resto da gestação, na incubadora? Na incubadora. Só que assim, a gente tem que ir embora, né? Puta.
Aí eu fiz uma cesárea, minha médica ainda super me ajudou, de 3, consegui ficar 5 dias, 6 dias quase no hospital. E aí, existiu, tem que fazer puerpério, 45 dias, né, sem fazer nada. Imagina, com 9 dias eu dirigia, porque eu morava aqui, próximo a Pompeia, e meu filho nasceu no São Luís, como que eu vou ficar? Nunca fiquei nenhum dia. E Lá aí, no Morumbi? No São Luís Itaim. Era no Itaim. Então, começou toda essa virada de chave através de uma nova rotina que eu precisei fazer, que foi na UTI. Então, eu falo que uma UTI, independente se é no neonatal, adulto, ela transforma, né? E ali, no dia do meu parto, a minha doula foi um sacrifício para ela entrar, porque era pandemia, mas deu tudo certo, a minha médica autorizou, ela entrou. E foi tudo muito rápido. Então, assim, eu não vi meu filho foi levado imediatamente para reanimação, meu marido também não pôde vê-lo. E ali começou a minha vida a tomar outro sentido mesmo, porque é muito difícil, Rô, assim, você planejar uma gestação e seu primeiro filho, você não poder... Eu peguei meu filho a primeira vez, ele tinha 11 dias de vida no colo. Então, assim, foi bem... E eu sempre quis, né, isso. Eu sempre quis filho. Então, foi bem frustrante para mim no começo. E aí, a médica me explicou que eu teria que viver uma nova rotina, e aí teve o dia da alta, o dia de eu ir embora. E aí você leva, você pega as coisas do bebê, a plaquinha lá que você queria ter colocado na porta, as enfermeiras entrando, um carrinho vazio, e o seu bebê na UTI, sem você saber, uma criança de 1 quilo entubada. Você pensa o quê? Você não conhecia nada. E aí, nesses momentos... Como que volta para casa? Não, é péssimo, assim. Eu falo, o pior dia da minha vida disparado foi o dia de voltar para casa. Eu posso imaginar. Você deixar... Eu nunca esqueci, eu saí assim com a malinha, né? O quadrinho que nem usou e o bebê lá. Aí eu fui embora, tomei um banho em casa e voltei. Então, assim, nesses 74 dias de UTI, eu nunca consegui ter uma vida social. Igual eu até admirei a convidada de ontem, porque o filho dela tá na UTI, ela veio para um podcast. Eu não ia nem em almoço familiar. Eu não saía. Os 74 dias, eu chegava no hospital 8 da manhã e saía do hospital 11 da noite. E fazia meu marido ficar da meia-noite às 3. Então, assim, fora os dias que eu sonhava, eu voava de madrugada pro hospital. Então, assim, muito difícil. Você tinha acesso? Podia entrar? Por ser mãe, não tem horário? Não tem nenhuma restrição. Eu e meu marido era 24 horas, sendo um por vez. Tá. Então, eu podia ficar, assim, graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque o hospital, ele foi muito flexível com isso. Mas assim, no processo da UTI, que é aí que me transformou, tem uma coisa que a gente não conhece, né? Você chega no hospital para ver seu filho e tem o tal do boletim médico. O que aconteceu com seu filho de madrugada, né? O boletim médico é muito ruim, porque você não sabe, pode ser que ele seja bom, mas pode ser que ele seja muito ruim. E aí eu lembro que por várias vezes eu chegava e meu filho ficou na sala 5, porque são várias salas, e a sala 5 era dos bebês mais graves. A sala 3, acho que era 3 e 5. Enfim, a do meu filho era uma das mais graves. E eu lembro que o meu filho foi um dos únicos que saiu daquela sala, vivo. E aí eu chegava e a sala estava fechada. Falei, gente, agora? A sala ficava 5, 6, 7 horas fechada. Por que tá? Um bebê parou. Que bebê? Mas não, eles não falam. Um bebê está sendo entubado. Outro está sendo estubado. A sala fechava para qualquer procedimento. Tá. E aí, até você saber que não é o seu, demora muito. Eles podiam dar uma informação para não, eles não. Eles esperam, depois libera. Tá tendo... Eles falam. Um bebê parou. Tá tendo intubação. Intubou. Mas eles não falam quem. Tem que esperar. Então, é aquela espera que... Dói. Faz você refletir a vida. Te leva a uma reflexão, assim, muito profunda, né? Você teve algumas, então. Eu tive várias. Tive várias. E aí é muito complicado, porque muitas vezes eu entrava na sala, o meu filho tava, mas o bebê do lado não tava mais, né? Então, eu comecei a criar o hábito de eu nem reclamava mais. É uma coisa tão puxada que você se proíbe de reclamar de qualquer coisa da vida. Então, ficamos ali 74 dias. Graças a Deus, meu filho evoluiu muito bem. Ele ficou 1 dia entubado. Se o pior dia da sua vida foi na sua alta, o melhor deve ter sido na alta dele. Na alta dele, nossa, mas com certeza. E eu lembro que assim, ele nasceu 4 de outubro. E aí, a minha maior preocupação era, porque eu não tinha ideia de quantos dias, eles não falam, né? Um dia de cada vez, mãezinha. Eu odeio essa palavra, mãezinha. Quer morrer, me chamar de mãezinha. Me deu trauma, assim. E aí, eu falava, eu só tenho um foco, passar o Natal em casa. E aí, eu lembro que teve uma médica que falava assim pra mim, desiste. Ela falou desse jeito. Eu falei, não, ela não crê na mesma coisa que eu. Eu falei, eu não vou desistir. Aí ela falou, desiste. Era bem grossa, assim, essa médica. E eu saí da sala 5 e fui pra sala dela. Que hoje, todos esses médicos que cuidaram do meu filho são pessoas que eu trabalho com eles, né? Então, olha que loucura, assim, nunca imaginei.
E aí, essa médica da sala 5, ela falava pra mim, doutora Chang. Ela falava, meu, chora, solta seus fantasmas. Aí, eu falava, meu Deus, né? Tipo... Aí, enfim, saímos, fomos pra sala 3, que era... Não, sala 2, que era uma sala melhor. Uma sala de bebês já fora de risco. E eu falava, eu só quero passar o Natal em casa. E essa médica desiste. Não vai, ele não tá bem. Aí, tirava o respirador dele, o menino ficava mal. Enfim, foram dias muito difíceis, que se eu fosse falar aqui, a gente ficaria 3 horas de podcast. E aí, eu comecei, assim, me apegar muito em Deus. Foi o que me sustentou. Eu falava, não, se Deus existe, eu vou passar o Natal em casa. Mas eu falava nesse nível mesmo, assim. Se Deus existe, eu vou passar o Natal em casa. E aí, pedi pra trocar daquela sala, porque eu acho que é uma coisa muito legal de se falar. Eu acho que quando você tá no ambiente certo, as coisas certas acontecem. Agora, quando você tá no ambiente errado, não vai. E o meu filho não melhorava naquela sala. Eu acho que eu peguei uma resistência tão forte com a profissional que não ia, assim. E aí, eu peguei, meu marido pegou, eu falei, olha, eu quero mudar de sala. E aí, fui pra sala do pediatra que esteve aqui no primeiro episódio, do Pedro, que foi o pediatra do meu filho. E assim, meu filho saiu da nota 2 pro 10 em 2 dias. Caramba. Ele diagnosticou ali que o meu filho tinha, isso era 9 de dezembro. Acertou o diagnóstico 9 de dezembro. Ele falou, Fernanda, o menino tá assim, tá ótimo, é refluxo. Só que a médica da sala vizinha não dava medicação, porque na cabeça dela tinha outra teoria. Ele deu a medicação. 7 dias de teste, a gente foi pra casa, 12 de dezembro. Rapaz. Eu falava, doutor Pedro, eu vou passar o Natal em casa. Ele, não, se você tá falando, eu acredito a diferença, né? Aí já é. E aí fomos pra casa e aí começa uma vida normal, né? A vida teve o dia da alta. Eu lembro que o dia da alta, as crianças que ficam mais de 30 dias, eles fazem um corredor. Já viu o corredor de hospital? Quando todo mundo aplaude. Vi em vídeo. Tipo, quem doa órgãos, quem fica muito tempo, Sim. fica um corredor. Vence o câncer. É, isso. E aí, o hospital preparou um super corredor pro Lucas, as enfermeiras, porque a gente ficou muito tempo juntas. Então, elas me seguiam, se tornaram minhas amigas, né? E aí, elas... vai ter o corredor 2 horas. Só que ele deu a alta às 11. Eu falei, eu não vou ficar aqui até as 2 horas. Eu falei, era uma ansiedade tão enorme em eu ir embora pra minha casa e ver minha rotina, que eu falei, gente, desculpa. Fui embora sem corredor nem nada, porque eu precisava viver a vida normal, né? Então, levei meu filho pra casa. E aí, começou a vida normal. Então, a vida normal, o quê? 6 meses eu tinha que voltar a trabalhar. Ele já tava bem, eu fazia acompanhamento médico. E aí deu 6 meses, né? Teve os processos, ele ficou bem, graças a Deus, ficou ótimo. 6 meses. Quem disse que eu queria voltar a trabalhar? Não gostava. E aí ia pro consultório, tenho muita rede de apoio. Graças a Deus, minha mãe e minha sogra me ajudam demais. Eu ia trabalhar, mas assim, muito infeliz. Ia trabalhar assim... Meu, você sabe, né? Você fez o que você não gosta, é um saco. Ia bem arrastada. E aí, eu comecei a ver muitas coisas de doula, através do Instagram da minha doula. Aí fui pesquisar, falei, eu vou estudar. Aí estudei, fiz o curso até com uma moça que... É um curso. Fiz o curso até com uma moça que mora em Boston, nos Estados Unidos. Depende muito. Existem várias grades de curso, de horário. Tá. Você pegar um certificado de doula é muito fácil, mas você atuar não é tão fácil assim. Sim. Né? Então, você pega um certificado fácil, consideravelmente fácil, mas você tem que ter um cadastro em um hospital. É bem complexo você lidar ali com 2 vidas, né? Então, eu falo que é um conselho até que eu dou, porque muita gente me pergunta, você dá curso? Não dou curso, não formo doula. Eu posso te dar uma consultoria do que eu fiz, do caminho que eu percorri para te ajudar, mas isso é muito complexo, é muito sério, né? Não é porque é um curso, que é igual você fazer um curso de culinária para quebrar um ovo, não é tão simples assim, né? Então, eu comecei a fazer o curso, me especializei, fiz 3 cursos. Um desses cursos eu fiz com uma moça que morava em Boston, que é muito comum nos Estados Unidos ter doula. Muito comum. E aí, fiz alguns cursos. E eu acho que o meu maior curso foi a minha experiência, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei a atender, eu atendia só voluntariado no SUS. Então, eu atendia e só pegava bebê prematuro. Então, eu falava, que loucura, né? E eu tinha muito medo de ficar pior do que a mãe, por eu já ter passado. Mas não, eu fui vendo que aquilo ali me curava, porque eu fiquei muito tempo traumatizada, né? Eu olhava se meu filho respirava. Cara, eu acho que pra mãe, ter você ali do lado era um diferencial absurdo, porque você já tinha passado, não é isso? Sim. Gente, o celular que está vibrando aqui, provavelmente vocês estão ouvindo. É tudo grávido, ó. DPP, 18/7. Mas por motivos óbvios, vocês sabem que a gente não pode desligar celular de doula em momento nenhum. Ela deve ter por baixo agora uns 5 ou 6 bebês. Olha o tanto de mensagem que ela tem. Então,
Pode ser, a gente até brinca que torce às vezes Sim. pra isso. O Papo de Mãe acontece aqui, é o projeto dela. E elas também fazem o Papo de Mãe com o celular o tempo todo ligado. E a Sim. gente brinca que a gente espera ansioso a hora que tem que interromper a transmissão ao vivo Pra eu sair correndo. pra você sair correndo ou pra Ingrid sair correndo pra fazer um parto de alguém. Vai ser muito legal esse corte. A gente torce pra que isso Vai aconteça. acontecer. Pensou se acontece aqui agora? A gente interromper. Gente, tem que acabar agora o episódio e tá tudo bem. Então, o celular que tá vibrando precisa estar vibrando, tá? Sim. É isso. E aí foi isso. Aí comecei, né, no voluntariado. E aí começou a fazer muito sentido pra mim aquilo. Aí me cadastrei nos hospitais e comecei, falei, vou tentar. Parei total, assim, fui parando aos poucos com a odonto, né? Atendia tipo de sábado só e me lancei aí no mercado de doula. Então, comecei com o Instagram, basicamente, meu Instagram sempre foi bom, até porque carnaval, né? Sempre foi um Instagram bom, mas era um público muito diferente do que eu precisava trabalhar, né? Completamente diferente, um público de musa de carnaval para doula. Então, eu tive que fazer toda uma mudança mesmo. Primeira coisa, eu abri mão do carnaval. Eu entendia que o carnaval não combinava com a minha profissão. Então, abri mão do carnaval, desfilei tocando, mas não como musa. Não, eu abri mão, assim, desse lado vaidoso desde que eu tive filho. Como é que você deixou de gostar do carnaval? Não é, mas para de fazer sentido o posto, né? Não combinava mais comigo. Então, abri mão. Foi um período ótimo. Eu amo o carnaval, fiz minha família no carnaval, né? Então, mas parou. Então, eu parei e comecei a atender. Até que eu comecei a atender, eu atendi assim, cerca de 3 gestantes num mês. E aí, comecei a atender essas blogueiras, as influencers digital. E aí, meu Instagram também foi crescendo, eu pude ir mostrando mais o meu trabalho. Até que um dia eu peguei uma influencer, a Japa, ela também veio aqui. E a Japa, assim, teve um pré-natal bom. Muito legal a Japa. Muito legal. Ela teve um pré-natal muito bom. E aí, um dia ela me mandou foto do pé. Fê, tô indo viajar, mas meu pé tá inchado. Eu falei, não vai. Vai no pronto-socorro. E aí eu falei, essa criança vai nascer prematura, tem alguma coisa errada. Mas assim, eu não sou médica, né? Então, eu ia com todo cuidado e cautela. Eu falei, Pela Japa, experiência, você... Mas a experiência, eu falei, Japa, vai no pronto-socorro antes de você viajar. Acho que ela ia pra Caraguá, alguma coisa assim. Ela ia num chá revelação ou chá de bebê de uma gestante que eu também atendi, a Érica. Falei, não tem como você ir. E ela foi no hospital e ela ficou internada, acho que pelo menos uns... não lembro, mas foi quase 2 meses, acho. E ali eu entendi que eu tinha salvo 2 pessoas. Com a minha experiência, que não foi estudada, foi o que eu vivi. Então, ali virou a chave pra mim. Eu falei, não, tô no lugar certo. Falei, eu preciso disso aqui. E graças a Deus, o bebê, ela ficou muito tempo internada, mas ela conseguiu segurar, né? Porque quando a gente consegue segurar um bebê na barriga, a gente diminui muito os dias do hospital. Então, um dia na barriga é menos 3 dias na UTI. Caramba! Um dia a mais na barriga. Então, ali virou a minha chave. Eu falei, não, eu não vou mais trabalhar, abri mão de tudo. Falei, eu vou atuar só como doula. E ali, desde esse dia, a Japa, assim, ela ficou muito grata. A gente fez uma amizade mesmo. Então, até o próximo parto da melhor amiga dela, a gente criou ali um vínculo. E através da vida dela, eu entendi que a minha chave tinha virado e que era ali que eu precisava estar. Me dediquei, comecei a pegar 6 partos num mês. Graças a Deus, assim, eu comecei a ter muita procura. E nesse período que eu ainda tinha dúvida se a odonto era certa, eu pegava muitos partos prematuros. Então, assim, eram partos de 28 semanas, de 32, partos gemelar de 30. Esses partos, normalmente, você tende a entender que ele realmente vai ser prematuro? Tem como saber isso? Não tem como saber. Ou, tipo, caiu no seu colo prematuro porque sim? Do nada, a bolsa rompe, igual aconteceu comigo. Então, assim, e é engraçado. Eu hoje atendo muito com a Ingrid. Uma ajuda a outra. Uma não pode ir, a outra vai. E aí, um dia também que eu tava, será que eu tô fazendo a coisa certa? A Ingrid falou, consegue chegar numa cesárea pra mim de emergência? Falei, uma cesárea de emergência? Consigo. Quando eu cheguei lá, acho que era 32 semanas. Falei, meu Deus, outro parto prematuro. Então, assim, os prematuros começavam a cair na minha mão. Aí eu comecei a falar, não, é isso mesmo. E aí, graças a Deus, hoje aí eu tô no ramo, já tem mais ou menos 2 anos quase. E tem uma procura muito alta, graças a Deus. Não consigo nem atender todo mundo que eu queria. Pelo que você me falou, já a agenda é praticamente fechada 2025. Praticamente. 98%, assim. Tenho algumas datas de alguns que se antecipam. 2026 também, janeiro, fevereiro, fechada. Então, graças a Deus, assim, foi uma virada de chave que deu super certo. E é o que eu falo, pra quem quer virar chave, você não precisa passar por uma coisa triste, tem que ter coragem.
falo, a coragem, você teve que ter muita coragem, né? Pra largar o que você estudou e você tem que mergulhar assim fundo. Se não der certo, você volta pra trás. Então, acho que isso foi importante eu saber que eu também tinha a minha formação, então eu tinha sempre pra onde voltar. Né? Acho que por isso que eu falo, tá no meio da faculdade, termina. Não larga pela metade, né? E aí foi isso. Então, foi resumidamente tudo isso. Não, deu pra super entender, show de bola. Eu tenho algumas dúvidas sobre doula. Se você me permitir, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Ô Fê, em que momento a gestante tem que pensar em te contratar? É depois que engravidou? Ou, por exemplo, é antes de engravidar, ela já pode ter um acompanhamento? Se ela é uma tentante, vocês chamam de tentante, não é isso? Sim. Se ela é uma tentante, ela já pode te contratar? Em que momento é o momento, entre aspas, correto de te contratar? Eu vou falar como eu trabalho, tá? Quando a gestante está tentante, eu não cobro dela. Eu fico em contato com ela, dou o suporte, falo o que ela pode fazer, o que eu acho que dá certo. E a gente segue ali como um auxílio, né? Até porque eu não tenho atuação na tentante. Quando a gestante tem um positivo, é a hora certa dela contratar a doula. Por quê? A doula é a pessoa que vai poder te ajudar a encontrar uma equipe médica respeitosa. Então, é o que eu falo. Tem um positivo, contrata a sua doula. E aí, todo o resto, escolha de hospital, escolha médica, a doula vai te ajudar a fazer. Aí, enquanto a gestação está acontecendo, o seu trabalho ele vira como se fosse uma consultoria. Como se fosse uma consultoria. Pode falar. A gestante que fecha com 5 semanas, a gente faz... Um exemplo, eu fecho o contrato, eu crio um grupo no WhatsApp. Então, eu, a gestante, a mãe da gestante, ou eu, a gestante e o pai. E ali a gente cria um grupo para concentrar dúvidas, intercorrências, emergências, precisa de algum suporte. Você vê, 24 horas, não para. Eu atendo... Se você mandar mensagem 3 horas, eu respondo em 2 segundos. Meu telefone, eu durmo assim, ó. Tá. Em cima da cabeça. Então, a gente começa ali desde o comecinho e a gente faz encontros, né? 2 vezes por mês, ali no começo. E quando a gestante alcança ali 28, 27 semanas, que a gente vê que é uma gestação saudável, a gente começa a fazer a preparação para o parto. Então, o parto normal, o parto cesárea, ambos os partos podem ser humanizados. Mas eu sempre falo que existe uma via de parto que é fisiológica, que é o parto normal, que é um parto que traz muitos benefícios para a mãe e para o bebê. Então, tem gestantes que me contratam assim, eu quero cesárea. Tudo bem. Aí, com 37, ela muda de ideia. Tá, então calma aí. Isso aqui, para mim, agora, embora não. Na minha cabeça, o parto humanizado sempre foi o parto normal. Não é isso, então? A gente considera... É meio polêmico isso, tá? Tá bom. Mas eu falo, eu tenho a minha opinião muito formada e eu sou muito bem resolvida com isso. Eu tive um parto cesariano e era o meu sonho ter o parto normal. Tá. Eu acho que a cesárea tá aí para salvar vidas. Nunca deve ser... Essa é a minha opinião. Tá. Nunca deve ser uma primeira opinião. Eu quero ter uma cesárea agendada. Não, até porque eu não sou a favor de cesáreas agendadas. Eu acho que você precisa esperar. O corpo é fisiológico, né? É muito sábio. O corpo humano é muito inteligente. Sim. Então, quando um bebê estiver pronto, você vai ter dor, sua bolsa vai estourar, você vai ter o sinal. Tá. Não existe, não tem o sinal. Vai ter o sinal. Aí, nesse momento, na sua opinião, nesse momento, a decisão entre o parto normal e a cesárea está na mão do médico de acordo com a saúde do bebê e da mãe. Sim, está na mão da gestante. A escolha sempre é da gestante. Tá. Né? E eu acredito que a doula, o médico, sempre tem que respeitar isso. Obviamente, o médico é a pessoa que vai falar, olha... A minha médica era 100% humanizada. Eu, com 8 de dilatação, ela falou, Fê, os riscos do parto normal agora são muito grandes. Riscos neurológicos, riscos... Então, assim, a gente nunca vai... tem um risco, a gente vai para um parto normal? Claro que não. Mas esse risco tem que ser realmente um risco. Posso entender, né? Então, um parto humanizado como a forma com que o médico trata a mãe. Com certeza, sim. A gente fala muito hoje em dia de violência obstétrica. A violência obstétrica é quando tem um parto que não é respeitoso. Não, a violência obstétrica começa desde o pré-natal. Então, a violência obstétrica é um médico que não respeita o desejo da gestante, né? Então, começa aí. Então, eu tive uma cesárea. E aí, eu não tinha nenhuma condição, Rô, de ter o parto normal. Aí, eu não posso ter um parto humanizado? Não, não é assim. Né? Então, eu tive tudo que eu teria, teoricamente, no parto normal. Eu tive uma luz mais escura, eu pude colocar minha playlist, eu tive meu carimbo de placenta. Então, assim, quando o cenário não permite um parto normal, é muito injusto que a mulher que vai para cesárea não tenha o direito de ter uma humanização. Então, é muito injusto que ela não tenha
o marido do lado durante a anestesia, durante o nascimento inteiro, não possa ter uma música, uma luz mais baixa, um carimbo de algo que foi a casinha do seu filho, né? Que a gente chama de carimbo de placenta. Então, hoje eu trabalho assim. Claro, a minha via predileta é o parto normal, mas quando por algum motivo sério ou até por decisão eu preciso ir para uma cesárea, eu faço o mesmo trabalho que eu faço na sala de parto normal, eu faço na humanizada, porque a gente não pode tirar o direito de uma mãe que vai para cesárea de ter uma humanização no parto. Então, eu sempre falo, voltando à sua pergunta, quando contratar uma doula? Bem no comecinho, porque a doula vai te ajudar a escolher médicos que vão ter esse respeito aí pelas suas decisões. Mas se alguém tá aí assistindo a gente no 7º, 8º mês, assim, e não contratou ainda, não teria problema te ligar. Se eu tiver agenda, não tem problema, tá? Mas já aconteceu de uma gestante, em outubro, foi bem perto do aniversário do meu filho. Ela me ligou. Uma fotógrafa te indicou, eu tô com 4 de dilatação, você vem? Eu consegui ir, então eu fui. Tá, mas né? porque você conseguia, mas não tem porque... o risco de não conseguir. Tá, um risco entendi. muito grande, né? A gente não consegue pegar mais de 5 partos no mês. Eu não pego, tá? Então, pode ser que tenha doulas que peguem, mas eu não pego porque você não sabe, né, quando vai nascer. Não tem data, então eu não pego. Se você me contratar, sua data é 12/12. Eu não pego mais nenhuma, nem 5 dias antes, nem 5 dias depois. Então, eu faço bem equilibrado ali para eu conseguir dar conta de tudo. É o que você falou, o bebê que vai decidir. É isso. Eu fico na mão... Eu sou amarrada por umas crianças de 2,5 kg. São 2,5 kg que amarram minha agenda. Que não sabem nem o nome delas ainda. Que mandam na minha vida, já na minha na rotina. Sua vida. E manda aqui no podcast também, porque isso. o celular tá ligado, torando aqui. É isso. Que legal. Bom, eu ia perguntar para você algum parto que mudou a sua vida, que te fez enxergar, falou, pô, é isso que eu quero para mim. Pelo jeito foi o da Japa. Foi o da Japa. Ou tem algum outro que te marcou tanto quanto? Foi o da Japa, mas recentemente, bem recente. Eu tô passando uma situação também que tem me marcado muito, que é uma mãe que engravidou e ela gostaria de colocar o bebê para adoção. Então... Pode contar pra gente? Sim, não aconteceu ainda o parto, ela está gestante. Tá. Mas é uma semente ali que eu tenho plantado, né, na vida dela. Já tem 2 filhos, então ela tem mudado o argumento nas nossas últimas conversas. Então... Assim, o da Japa foi muito impactante porque eu tive ali a certeza que eu salvei 2 crianças, né? 2 crianças não, 2 pessoas. 2 pessoas, a mãe e a criança. Então, isso foi muito impactante porque eu vi todo o processo de internação e aí você vê a criança nascer chorando, né? Saudável. Deixa o seu coração, assim, muito... Eu fiquei muito emocionada, assim, no parto da Japa. E essa mãe também, né? Uma mãe hoje que é solo. Já teve outros também. Como essa não aconteceu ainda, eu falo depois dela. Mas já peguei mãe também que o pai não foi no dia do parto, abandonou no SUS. E aí eu fiz o papel de acompanhante doula. Era o 5º filho dela, foi cesárea, por sinal. Então, assim, sempre tem uns que marcam que você vê que você tá ali por propósito mesmo. Porque nesse caso desse parto mesmo, dessa cesárea, que era o 5º bebê, eu não tinha muito o que fazer. Ela só precisava que eu estivesse ali, né? Eu só precisava ser o ombro de alguém. Porque você tá tendo um filho, você quer alguém, né? E ela foi literalmente sozinha, assim. Sozinha. Então, existem vários que marcam, uns mais, né? Mais impactantes por tudo. Mas acredito que o da Japa pode considerar, assim, o que fez... Foi minha virada e foi muito impactante para mim. Que legal. Eu já vi você fazendo nos stories, eu sigo seus trabalhos lá, aquele carimbo da placenta. O que é aquilo, cara? Eu achei super interessante. Como é que funciona aquilo? Aquilo é a placenta, né? A placenta onde o bebê fica, tem a bolsa ali. E aí é um órgão que sai. Então, a gente tira ele, né? Acaba, ele só tem utilidade mesmo na gestação. E aí, a gente carimba. Então, a gente limpa ali o sanguezinho, passa a tinta e carimba. Eu vi você com um pincelzinho mexendo nele. Sensacional, cara. Tem gente que come aquilo. Tem mil utilidades. Eu só gosto de pintar mesmo. Eu dou num quadrinho, tiro o sangue, passo tinta, deixo ele limpo. E a gestante guarda ali, né? A gente carimba o pé, geralmente, do lado e guardam. Porque é aquilo que nutriu o bebê por 9 meses, né? Sensacional aquilo ali. É bem legal. Show de bola. E não é só gestante que tem parto normal, que pode ter o carimbo, independente da idade que nascer, se nascer de 20. Meu bebê foi prematuro, eu tenho o carimbinho dele até hoje. Então, é mais pra uma Seja lembrança. de cesárea ou de normal, dá pra fazer. E sim. você faz em praticamente todas. Eu faço em todas, só quando não quer. E mesmo quando não quer, eu faço e guardo pra mim. É muito legal. Eu gosto. Tem gente que não quer, é difícil, mas tem a maioria... gente que guarda o umbiguinho, né? Umbiguinho. Agora tá mais na moda placenta. Placenta? Muito legal, cara. Sensacional.
Você tem alguma dificuldade para entrar nos hospitais assim? Como que funciona isso? Eu sei que você falou que precisa ter um cadastro e tudo mais, mas qual a dificuldade disso? Eu fiz vamos supor, eu que eu digo o modo de dizer. Eu fiz lá o curso de doula, comecei, me especializei, comecei a fazer, e aí eu quero entrar no hospital tal. Uhum. Como que funciona isso? Tá. Assim, depende muito, né? Os hospitais privados, os hospitais particulares, exigem uma ambientação, cadastro, atualização de todas as vacinas. Olha, é bizarro o tanto de vacina que você tem que tomar para entrar dentro de um hospital, para trabalhar. Então, assim, eu tive que fazer toda a atualização da minha carteirinha de vacina porque eu não achava. Aí eu tive que colher tudo junto, tétano, nossa, tudo que você pode imaginar. Eu sou 100% vacinada. Umas 3 vezes. Puxa, eu perdi as contas. Assim, não tem? Vacina. Toma. Bom. Então, assim, é bem criterioso essa parte de vacina. E tem que ser, né, Fê? Tem que ser. Você tem que fazer um curso ali de ambientação, enviar vários documentos, inclusive a sua certificação. Tá. E aí é o hospital. Demora, às vezes, 30, 40 dias, porque tem ambientação uma vez por mês. Mas você entra. A dificuldade a gente ainda encontra um pouco no SUS. Né? Eu ia te perguntar sobre isso. Nos hospitais públicos, pode levar doula também? Alguns, sim. Como alguns, né, cara? Como assim? Depois de tanta informação e entenderem tanto essa importância de alguém especializado dando suporte à mãe com conhecimento técnico do que deve acontecer principalmente naquele no momento. SUS. Igual, eu sempre falo que eu nunca vou deixar de atender no SUS. Porque seria muito egoísmo meu, né? Atender só no particular. Porque, querendo ou não, no particular você tem uma estrutura muito maior. Sai do propósito, né? Então, assim, se você me procurar, não tem nenhuma diferença no meu atendimento do SUS pro particular. Não tem nenhuma diferença, muito pelo contrário. Eu até facilito mais, às vezes, quando eu faço de tudo para conseguir atender todo mundo que me procura. Então, assim, eu bato carteirinha no Hospital Cachoeirinha. Hospital Cachoeirinha aqui no SUS. Eu conheço um monte de enfermeira lá, já fiz várias amizades, inclusive. E entro com facilidade. Mas tem hospitais ainda que são bem resistentes. E tem hospitais que você pode entrar e as pessoas que estão lá, que são da área da saúde, te tratam super mal. Existe um projeto aí de lei que está saindo para que seja autorizado, né, a doula em todas as maternidades, independente se for de rede pública ou de rede privada. Mas, assim, não é um parâmetro só o SUS, porque eu considero alguns hospitais do SUS muito melhores que vários hospitais particulares, tá? Então, assim, eu já entrei em cesárea do SUS, que é centro cirúrgico, e já não entrei num hospital particular de uma rede X. Então, assim, ainda é uma coisa bem complexa, mas que eu acho que tem melhorado muito nos últimos, pelo menos nos últimos 1 ano e meio. É uma coisa que melhorou muito essa flexibilidade e essa recepção de doulas nos hospitais. Porque é algo que ajuda muito, né? Ajuda todo mundo. Então, tem dado uma melhorada, mas ainda tem algumas dificuldades, sim. Eu fui visitar a filha de um amigo meu que nasceu essa semana, Maitezinha, chegou aí linda, maravilhosa, graças a Deus puxou a mãe, graças a Deus, porque o pai é um mal acabado. E eu, ao passar no corredor, eu vi aquela sala de parto humanizado. Sim. E aí eu também, por coincidência, vi nos seus stories, é uma que tem umas luzinhas no teto pequenininhas. Sim. É muito legal aquilo, né? Tem uma banheira dentro, né? No Promatre aquilo, não é? Na verdade, muitos hospitais hoje tem, tá? Como chama essa sala? Vou falar o nome desses hospitais, vou dar uma moral pra eles. Patrocina a gente, né? Por favor, então, assim, cara. A Rede Santa Joana, né? Que a Rede Santa Joana é dona da Santa Maria, Promatre e Santa Joana. Um único dono para esses 3 hospitais. O São Luís, o Einstein... são os hospitais que têm melhor sala de parto humanizado, tá? Tem um hospital da Notre Dame, Unimed, que humanização você encontra mais no SUS que nessas redes, de verdade. Assim, é o hospital que eu prefiro no SUS do que lá. Então, assim, esses hospitais, Santa Joana, Promatre, São Luís, eles têm uma estrutura muito boa para o parto normal. O que é a estrutura? Quando a gente vê a luzinha ali no teto, é instagramável. Não é instagramável. Isso ajuda muito na hora do parto. Né? Então, a banheira não é porque é instagramável, é porque a banheira é um método não farmacológico de alívio de dor, além de contribuir super para uma dilatação. Água quente. Água quente. Então, assim, toda aquela estrutura, igual você vai no centro, chama delivery aquilo. Delivery de parto, chama. Caramba. A gente chama de delivery. Como assim delivery? Meu marido fala, mas a gente chama de delivery, que é onde a mulher desce para ter o parto e depois sobe para o quarto. Então, ali, geralmente, a gente tem banheira, que é para alívio de dor, né? Um método não farmacológico. Tem cavalinho, que são exercícios para a mulher fazer para contribuir com a dilatação. Tem bola de pilates, tem bola feijão,
Tem as luzinhas pra ficar um clima mais... Mas assim, caixinhas de som. mais caixinha. Não, caixinha de som não, tem Alexa. Não tem Alexa? Alexa, é. Ah, que legal. Alexa abre a janela, abre. Olha, que legal. Porque, tá muito bem. Você não pode ficar pondo a mão um monte de coisa. Sim, então, assim, é uma estrutura que ajuda muito pro parto normal. E eu acho que essa sala ser bonita assim, é uma coisa que encoraja a mulher a tentar o parto normal. Porque a gente vem de uma geração muito cesarista, né? Tudo era cesárea. Quantas cesáreas sua mãe tem? Pela praticidade. Pela praticidade. Na verdade, não é nem pela praticidade, é porque as pessoas não tinham muita informação, eu acho. Não querer sentir dor, talvez. É isso, mas eu falo, não sentir dor é o maior mito. É você falar que você quer ir para uma cesárea porque você não quer sentir dor. O parto normal, você sai dali andando, correndo. No dia seguinte tá em casa com o bebê. A cesárea, recuperação não é indolor, não. Corte na barriga. Exato, 7 camadas da pele. Então, eu falo, se você quer a cesárea por dor, não, vamos conversar. Me chama. Se você tá marcando cesárea porque tá com medo da dor, vem conversar comigo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Que legal, cara. Bom, inteligência artificial. Eu tenho feito essa pergunta para bastante gente que tem vindo aqui. Ô Fê, como que essa tecnologia extremamente avançada tem impactado aí dentro dos partos e dentro do seu trabalho? Tem os contras Tá. e os benefícios, Eu quero né? saber de você, o que Eu vou você te falar a minha pensa opinião. sobre isso. Eu acho que para algumas coisas são ótimos. Então, você perguntar ali na inteligência artificial o que você precisa levar para a maternidade. Então, vou falar da inteligência artificial no meu trabalho. É ótimo. Isso. O que eu preciso montar? A primeira Maravilhoso. bolsa lá da maternidade. Quantas fraldas? Perfeito. Qual absorvente? Maravilhoso. Aí a mãe tem uma dor. Aí ela vai lá na inteligência artificial, no famoso ChatGPT. Estou com isso. Aí a inteligência vai para o hospital imediatamente. Está nascendo e não é assim. Tá. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É igual o famoso Google. Você está doente, você coloca que está com dor de cabeça, você vai voar para o hospital agora. Então, acho que tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que coisas de saúde não se consulta em inteligência artificial. Sou totalmente contra. Totalmente contra. Acho que te dá uma dúvida. É uma coisa que não é... Não gosto. Mas, para outras coisas, acho ótimo. Então, para facilitar, para organização, para você fazer um post... Pô, eu uso horrores inteligência artificial. Mas para coisas que são mais tranquilas. Eu acho que quando envolve saúde, eu não sou muito a favor dessa inteligência artificial, não. Eu acho que tem que ter o pé no chão. Tem que ter. Até porque o trabalho de vocês é aquele trabalho de pegar na mão. Eu não consigo ver um robô pegando na mão, olhando no olho da mãe e falando assim, tá na hora. Exato. Eu acho que um robô consegue te levar um prato de comida, né? Te entregar um celular. Mas ele não consegue, um exemplo, acalmar uma mãe num parto. Então, é um equilíbrio. As pessoas têm que ter equilíbrio. O que falta no ser humano é equilíbrio hoje em dia, né? Tem gente que tá fazendo terapia com o ChatGPT. Esses dias, sabe o que eu mandei pro ChatGPT? Beijos, te amo. Você acredita? Do nada. Aí eu falei assim, eu tirei um print e postei. Falei, gente, você tem que tomar cuidado com isso. Porque o cara é meu amigo. Ele é meu amigão, tipo, você tá conversando ali. Então, é um poder perigoso, né? Você tem que ter um... Não, eu falei isso, eu tava tomando café com a minha esposa ontem, eu falei isso. Eu falei assim, ó, eu sempre dou bom dia antes pra mandar a primeira mensagem. Eu também. Oiê, eu falo... E no final agradeço, porque eu falei, se um dia as máquinas dominarem o mundo, ele vai lembrar de mim e falar, pô, esse cara sempre me agradeceu. Sempre me tratou bem. Sempre me deu bom dia. Você vai ser escravizado, mas você vai ser meio que o gerente dos escravos ali. Então, é por aí que eu penso dessa forma. Falando em inteligência artificial, Vini, prepara a nossa vinheta aí. A gente tem aqui um personagem no nosso estúdio, que é o Guinho. O Guinho é um personagem criado por IA, né? Que ele representa e ele faz muitas coisas aqui pelo estúdio. E eu peço sempre para o nosso querido Guinho, com toda a educação, e agradeço depois, eu peço para ele gerar algumas perguntas de bate-bola rápido. Boa. Que é para mandar para o nosso convidado, que é para responder de bate-pronto. Tá, então deixa bom? eu me preparar, peraí. Vai lá. Enquanto você se prepara, Vini, roda a vinheta pra gente aí. Inspirado em você, é isso? Inspirado em mim, cara. Segundo o Vini, é inspirado em mim. Ele que preparou isso daí. O Vini, gostaria de agradecer novamente. Vini é o cara que produz aqui o nosso GargaCast. É o cara que faz tudo aqui no A gente ama o Vini lá no Papo de Mãe, gente. O Vini é muito legal, sério. O Rodrigo também é. Mas... Não, o Vini é muito mais legal que eu. O Vini é muito gente boa. O Vini é muito mais legal que eu. Vini, muito obrigado. Parabéns de novo aí pela produção. O programa tá cada vez mais incrível. Cada hora que ele chega com uma novidade aí.
Vou mandar as perguntas de bate-pronto, as perguntas que o nosso querido Guinho mandou pra você, fechou? Fechou. Então vamos lá. A primeira delas, um momento inesquecível como doula. Um momento inesquecível como doula? Ao nascimento, o primeiro parto de gêmeos, inesquecível. Luca e Laura, o primeiro parto de gêmeos. Ah, desculpa aí, Guinho. Conta um pouquinho mais, vai. Inesquecível. Foi um casal que, por coincidência, assim, hoje são meus amigos, já eram meus vizinhos, a gente não se conhecia, moravam no prédio do lado do meu. E foi uma gestação ali tranquila. E foi um nascimento que foi num dia que eu precisava de um parto. Porque eu sempre falo, eu não tô muito bem, eu preciso de um parto. Porque o parto, te renova as forças, né? E foi inesquecível, assim. Como doula, esse dia marcou demais, o nascimento do Luca e da Laura. Você vê a emoção ali da família, você vê a família que tá do outro lado ali esperando uma nova vida. Eu sempre falo que um nascimento, todos que eu assisto, eles te dão... É um renovo, assim, sabe? Pra você continuar. Esse nascimento eu guardo bastante, do Luca e da Laura. Sensacional, Luca e Laura, muito bem. Uma frase que te representa. Essa sem preparação vai ser difícil, hein? Vamos ver se você tá preparada. Pode criar na hora. Não, eu tenho. Em tudo dai graças. Boa. É o que eu falo. Tá ruim, agradeça. Tá bom, agradeça também. Quando não tá ruim, você agradecer vai melhorar. E quando tá bom e você agradecer, vai melhorar mais ainda. Então, eu sempre falo isso. Um conselho que toda gestante merece ouvir. Busquem informação. Busquem informação e ignore conselhos de pessoas mais antigas. Então, eu sempre falo, não crie a sua gestação baseado na experiência da sua mãe ou da sua sogra. Vive a sua, com a sua informação. Se você tem um sonho, porque hoje em dia o parto é o sonho de muitas mulheres, investe no seu sonho, busque informação, busque ajuda. E é isso. Muito bem. Um mito sobre parto que precisa acabar. Bebê de 4 quilos não pode nascer de parto normal. Rapaz, eu jurava que você ia responder sobre a dor da cesárea e do parto normal. Também, mas esse mito dos 4 quilos também me pega. Agora eu quero saber. Por quê? Porque assim, primeiro Qual que é a ideia? Que não passa no canal, é isso? Exato. Que não passa no canal, só que assim, quando a gente faz um exame, ultrassom, para ter o peso do bebê, a gente tem uma margem de erro. Então, eu já vi muitos bebês, já vi 2 bebês que, tava marcando 4 quilos e pouquinho no ultrassom, foi para cesárea, nasceu com 3.600. Então, isso não é parâmetro, porque tem uma margem de erro. E já vi muitos partos com 4 quilos, com 4.200, que foi um parto normal lindo. Então, eu não acredito nisso de você tirar o direito da mãe de tentar um parto normal, porque um bebê tem 4 quilos. Muito bom. Um bebê saudável, tá? Estando tudo bem. Mãe, bebê bem, exames bons. Acho que é isso. E esse mito também que as pessoas têm de que o parto cesárea vai doer menos que o normal. Eu posso falar por experiência, porque eu tive as 2 experiências, né? Eu passei todo o trabalho de parto e tive a cesárea. Vai pro normal. Tem analgesia hoje. Tem uma diferença, vou te explicar. O parto natural e o parto normal. Explica pra ela que tá te ouvindo lá agora. Eu provavelmente não vou utilizar isso. Existe o parto natural, que é o parto que não tem nenhum método farmacológico para o alívio de dor, que é 100% natural. E existe o parto normal, que você vai até o seu limite, toma uma analgesia de parto, que vai te ajudar muito a aguentar as dores, e você não tem um parto menos humanizado, porque tomou uma analgesia de parto. Posso fazer uma pergunta muito idiota, imbecil? Você me perdoa claro. Se for... Tomar a anestesia não tira, entre aspas, a força e a força que a mulher faz, assim, ela não perde essa sensação? Como funciona por isso que isso? tem que ter uma doula, porque a doula, a profissional, vai te ensinar a hora certa de você tomar uma analgesia. E tudo depende. A analgesia não é anestesia, né? Então, a anestesia de cesárea, você paralisa as pernas. A analgesia tomada numa hora certa, do parto normal, você anda, não precisa de jejum, faz tudo normal. Mas não tira a força, tá? A ideia é diminuir a dor da contração, mas ao mesmo tempo continuar com que a mulher saiba me dizer quando ela está com uma contração, porque para um bebê nascer, faz força, tem que ter uma contração. Então é um equilíbrio ali, a analgesia tem que ser tomada na hora certa e com bastante cuidado também. Daí não influencia. Na força. Não. Muito legal. Humanização é? Respeito. Humanização é respeito, é você respeitar o desejo do outro. É muito simples a humanização. A humanização não é a luz da banheira, não é o quarto escurinho e nem a música. É você respeitar o que você idealizou desde o comecinho. A mãe ali, a família. A mãe e a família, principalmente a mãe, sim, né? Sim, porque ela que passa, mas é que tem Exato. Pais que é tão presente que o que ajuda eu sempre na decisão, falo. né? Eu acompanho 10 partos a cada 30 dias, um exemplo, cada 40 dias. E todos são iguais, parecidos. Mas para aquela pessoa, é uma vez só. Então, você tem que dar o seu melhor, o seu respeito, a sua empatia em todos os partos por igual.
né? Porque são pessoas diferentes, sonhos diferentes, famílias diferentes. Então, eu acho que essa profissão, todos os profissionais da saúde, nunca pode cair na rotina. Você tem que todos os dias levantar e dar 100% de você. Porque cada experiência é uma experiência diferente. Então, é só respeito. Sensacional. A última do Guinho aqui, ele caprichou, hein? Ele perguntou aqui pra você, ó, um sonho que você ainda quer realizar dentro da sua profissão. Eu tenho muita vontade, assim, de ter um projeto para conseguir atender gestantes de forma gratuita no SUS. Uou! Tenho muita vontade. Eu sozinha não consigo. Então, eu tenho muita vontade de ter um projeto mesmo, uma roda, para dar não só o parto, informação, que eu acho que é muito importante, né? Principalmente para mulheres usuárias de drogas, mulheres que sofrem aí de doenças psicológicas. Tenho vontade. Inclusive, se você for doula e estiver disposta, me chama, vamos junto. Tenho certeza que vai aparecer alguém. Pode ter certeza. Tenho vontade. Bom, pra gente fechar, passou bem rápido. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui, mas eu já não podia deixar de pedir para você. Eu queria que você separasse, eu vou pedir um recado final para você, mas eu queria que você separasse em 2 etapas. A primeira, eu queria que você falasse com as mães. O que você deixa como um recado final para as mães, de uma mensagem bem importante para elas. E também eu queria que você falasse com as possíveis doulas, porque, de repente, pessoas que estão te assistindo estão se espelhando em você e querem, de repente, mudar de profissão ou ir para essa área que é tão legal, tão necessária, e você está sendo como uma inspiração para isso. Sim, então vamos lá. Primeiro para as mães, né? Vou falar para quem está gestante, para quem está no puerpério, para quem já tem filhos grandes. Acho que mãe é o ser humano mais incrível da Terra. Eu sempre falo, não existe má mãe. Eu acho que a mãe, ela sempre dá de tudo com o que ela tem. Ela sempre faz o possível. Então, independente da fase que você esteja passando com seu filho, seja na gestação, na adolescência, na introdução alimentar, tenha muita fé. Eu acho que um dos pilares principais para uma criação de um filho é a fé, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é muito diferente, né? Um mundo que está muito para frente. Então, eu sempre falo, o parto é o mais fácil, a criação de um filho é muito difícil. Então, dê bons exemplos, seja o espelho do seu filho, respira, conta até 10. E é isso. E para as pessoas que gostariam de ir para a sua área? Eu acho que estudem. Você tem que estudar muito, porque você vai ver de tudo. E para você falar que um médico não está certo, ou que a conduta dele não está tão certa, você tem que ter certeza do que você está falando. Então, estuda. Quando eu falo, não estar tão certa, não é coisas técnicas. São técnicas de respeito, né? Que é uma fala, um gesto, um olhar, uma mensagem errada. Então, estudem, saibam o que é respeito, tenham empatia por outras gestantes, atenda toda gestante como se fosse a primeira. Eu sempre falo, isso é o que eu levo para o meu trabalho e, graças a Deus, acho que eu sou tão abençoada, porque se eu tenho 3 atendimentos num dia, os 3 atendimentos vão ser igual. Eu não coloco 45 minutos ali no relógio, não. Escute. Eu acho que o principal da doula é você escutar o que a gestante tem para falar para você. E ali, com a sua experiência, com a sua empatia, com o seu respeito, você vai traçando um planejamento para ela melhor. E é isso, estudem, tenham empatia, tenham respeito, vão para o parto empolgadas, felizes. Se você não está num dia bom, não vai. Eu sempre falo isso. Se você é doula, não estou bem, manda uma backup. Se você não estiver bem, não vai. É um ambiente muito abençoado, um parto é uma coisa muito de Deus, assim, você vê uma criança nascer, é uma coisa surreal. Eu falo, eu nunca me acostumo. Então, é isso. Façam intensamente como se fosse a primeira vez. Eu acho que essa é a chave do sucesso. Antes de você pedir para deixar as redes sociais, eu tomei uma bronca aqui do meu produtor por mensagem. Ele falou assim, cara, eu quero que você faça essa pergunta para Fernanda. Ó, você vai brigar com ele qualquer coisa, hein, Fê? Você falou, aqui é o seu queridinho, não sei o que, eu quero ver. Ai, Vini. É o seguinte, ele falou assim, ó, o que a Fernanda de hoje diria pra Fernanda lá do início da jornada dela? Eu diria parabéns, porque eu acho que não é fácil você mudar de carreira, principalmente quando você sai de uma formação que exige de você 4 anos de estudo e você vai para uma profissão que você só precisa ter um curso. Né? E eu acho que, independente de só ter um curso, eu me esforcei muito para ser a profissional que eu sou. Eu nunca me contentei só com o curso que eu fiz. Então, eu diria que eu fui muito esforçada. Não é fácil você mudar de profissão com um filho pequeno, né? Meu filho passou por uns bons bocados aí, recentemente, também, com um quadro que muitas pessoas sabem, num colégio.
Então, eu diria parabéns por tudo. Eu passei por muitas coisas num intervalo muito curto de tempo, falando profissionalmente, né? Se você colocar ali de 2021 até 2026 é pouco tempo. Então, eu diria que eu sou muito esforçada, assim, tenho muita garra. Quando eu quero, eu vou e faço. Então, eu tenho muito orgulho, assim. Você falaria pra ela, continua, que você tá no caminho certo. Você tá arrasando, Eu concordo com você. Eu sigo você, eu vejo os conteúdos que você coloca, gostaria até de te parabenizar por isso. Eu acho que é muito necessário, eu já falei isso no começo do nosso programa, já falo isso em off para vocês e falo isso desde o que vocês vieram aqui conhecer o estúdio. Sim. Quando vocês vieram conhecer para fazer, para tirar o Papo de Mãe. Que inclusive o Papo de Mãe era um sonho também, porque era um sonho que estava no papel. Eu Fala falei com do você, Papo de Mãe, fala. O Papo de Mãe foi um projeto que eu sempre tive vontade, mas eu comecei sem saber o que fazer. Hoje é uma novidade para mim, ela me falou hoje que o Papo de Mãe tá no papel, ó. Há muito tempo, né? Então, assim, o Papo de Mãe, ele tá no papel desde que eu me tornei mãe, praticamente. Porque eu sempre gostei ali, meu filho ia crescendo, eu sempre postava o café, o leite, a amamentação. Então, eu sempre gostei muito de postar essa parte materna, desde que eu tive filho, né? Então, meu filho já tem 3 anos e meio. Então, há 3 anos e meio, o Papo de Mãe, eu sempre tive vontade dele. E o Papo de Mãe, ele tem muito pouco sobre parto. Ele é literalmente para mães reais. Então, é um projeto que hoje... eu tinha te chamado, eu lembro, em novembro. Fiquei ano passado. E aí, eu era sozinha. E aí, eu levei esse projeto para a Ingrid. Falei, vamos dividir esse projeto comigo. Acho que tem tudo para dar certo. E a gente tirou do papel muito rápido. Em 2 semanas, a gente veio aqui, gravou. Foi tudo muito rápido. Foi. Então, a Ingrid foi uma pessoa que me encorajou muito também para tirar esse projeto do papel. É minha super parceira. Vamos falar com a Ingrid aqui. Sim, e o Papo de Mãe, ele não é sobre parto, ele é sobre mães reais. Então, a gente intercala o programa em uma semana com o médico e uma semana com histórias reais. A gente tem esse equilíbrio aí para não ficar uma coisa só, né? A gente gosta da emoção, da parte teórica. Então, a gente tá bem feliz porque eu sempre te falei, você me perguntou de um sonho, eu tenho esse sonho de atender pessoas que não têm condições de pagar. E o Papo de Mãe, ele alcança pessoas que não têm essa condição com informações muito boas. Então, a gente fez um pod lá da bronquiolite. O nosso primeiro vídeo do Rios bateu 500.000, acho que já até passou disso agora. Então, muitas mães que não têm condição de passar numa consulta de um pediatra tiveram informações de forma gratuita. Então, esse foi o intuito do nosso projeto, do podcast, é levar informação de graça para quem não tem. São os projetos que normalmente dão certo, tá? Eu não tô falando porque é você aqui, mas pela experiência que a gente tem aqui dentro do estúdio com muitos projetos, inclusive que começam e param. Sim. Porque é um projeto sem propósito. Exato. Mas é o que eu falo, a gente não pode se apegar em números, né? Não. Porque se um episódio chegar na pessoa certa, valeu o seu propósito. É isso que eu tô falando. Então, é muito mais do que dinheiro. A gente fala aqui, sabe? O meu propósito aqui no estúdio é levar a palavra para levar informações. Aqui a gente é o meio pelo qual as informações são divulgadas. Sim. É isso que a gente tem. É óbvio que eu quero ganhar dinheiro, não vou ser hipócrita, é óbvio que eu quero ganhar dinheiro. Mas é muito mais emocionante quando acaba uma live que a gente clica em fechar a live e o entrevistador tá super feliz e comemorando o final do episódio com o convidado. E hoje foi legal, e o chat interagiu. Cara, é isso. Então você chegou. Independente ontem, do views. O podcast de ontem era um sonho. O episódio de ontem era um sonho, porque era uma mãe que eu já acompanhava há muito tempo. Como que é o nome dela, pra quem quiser encontrar? Matias. Ju Matias. O Instagram dela é Pedroca e Laís. Se jogar Papo de Mãe, Ju Matias, vai encontrar com certeza. Vocês estão bem estouradinhas já. Tá fácil de achar elas, tá? E assim, o que eu recebi... E eu sabia que... na verdade, eu não entendi. Eu não sabia o porquê eu queria tanto. E ontem eu entendi. O que eu recebi de mensagem, de gente chorando hoje. Eu sou uma idiota em reclamar que eu recebi uma fotógrafa, amiga minha. Como eu sou uma idiota, eu tô chorando, tô desanimada porque minha câmera quebrou. Aí a minha mãe... um monte de gente mandando mensagem. Que episódio edificador. Meu Deus, eu curei um trauma de UTI. A mãe do Luke e da Laura, que foram dos gêmeos que me marcaram, falou pra mim, eu curei um trauma, sim, eu ressignifiquei a UTI. Então, acho que isso vale a pena. Não é só o dinheiro, né? Obviamente, a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, mas eu acho que o seu propósito move você a ganhar o seu dinheiro. Então, o seu propósito te alavanca para você fazer. Todas as perguntas que eu te fiz, você respondeu durante o episódio aqui de maneira sentimental, falando do sentimento, do que você pode fazer por um e pro outro. Em momento nenhum você falou, cara, eu fui por dinheiro e eu tô bem, tô rica. Não, porque se eu ficasse por dinheiro, era mais fácil eu ficar na estética, na odontologia, gente. Perfeito. É desleal a comparação. É que, graças a Deus, hoje, é igual eu falo, pra quem tá começando, não desiste, tudo é a constância. Mas não dá pra você comparar, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho um volume bom de gestantes e eu tenho os meus projetos, tenho a minha rede social, que, graças a Deus, é uma rede social muito boa, também faz parte do meu trabalho.
Mas você estaria feliz se você tivesse na sua profissão por dinheiro? Não. Então não adianta. de jeito Você tá nenhum. com todo o dinheiro do mundo e triste. Você acorda puto segunda. Quantas pessoas cheias de dinheiro são depressivas? Se você vê o gráfico, joga lá no chat GPT. Sim. São as pessoas mais ricas. Sim. Então, o dinheiro não é tudo. Não quer dizer que ficar rico é ruim, tá? Exato. Que Não, fique gente, claro eu tô que não pronta. é isso, Já né? falei Eu também pra Deus, tô eu tô pronto. pronta. Eu tô louco pra encher isso aqui de câmera, tudo eu tô louca top pra viver de linha. arroba. Nossa, vou ali. Eu divulgo, sim. Tô nesse... Eu também tô louco pra que isso aconteça aqui, mas enfim, o propósito por trás é muito maior. E quando você faz por propósito, você faz tão bem feito que o sucesso ele é garantido. Sim. Ele pode demorar um pouquinho mais às vezes, mas ele é com certeza garantido. Sim. Fê, quem quiser acompanhar seu trabalho nessas monte de rede social que você falou aí, como que acha você? Instagram, fala do Papo de Mãe. Tá. O Papo de Mãe é canal, né? A gente tem o canal no YouTube, só colocar Sim. Papo de Mãe. Temos o Instagram também, que é Papo de Mãe Podcast. E o meu Instagram é Fernanda Neves Doula. Então, lá no meu Instagram, vocês conseguem me chamar no WhatsApp. Eu sou muito ruim para responder direct, então eu sempre falo, chama no meu WhatsApp, que é mais fácil. Direct, ele fica lá, infelizmente eu não consigo ver tudo. Então, é assim que me encontra. Que bom. Galera, acompanha a Fernanda lá, porque assim, e mesmo que você não esteja nem tentante e nada, encaminhe para alguém. Porque lá... me segue que você vai querer ser tentante. Meu Instagram é fofo, só tem bebê. O Instagram dela é fofo. Mas não é porque o que acontece? Às vezes você tem informações lá que você consegue compartilhar com as mães que não podem hoje pagar uma doula para acompanhar. Enquanto esse projeto maravilhoso aí não sai do papel, Sim. Hoje as pessoas têm que pagar para te contratar. Então, por enquanto, é isso. Quem não tem esse dinheiro agora... Mas, pô, fala que veio pelo GargaCast que eu dou uma condição melhor. Já é o segundo, sem eu pedir. Eu não faço isso, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Sem eu pedir. Vocês estão... Ó, eu juro que a gente não combinou nem no último episódio. Pronto, vai ganhar um desconto. A gente falou com o Murilo aqui no último episódio. Ele é um personal trainer. O Murilo Herbert? É meu personal. Parei agora. Você tá brincando? Ô, Vini, essa coincidência é mentira. Eu juro que eu não sabia. O Murilo esteve aqui, falou com a gente aqui, contou a história dele, uma baita história sensacional. E ele também falou, ó, quem falar que veio pelo GargaCast, eu vou dar desconto aí, ó. As minhas gestantes também ganham desconto com o Murilo. O Murilo é top. O Murilo é sensacional. Que história. Se você ainda não assistiu o episódio, volta lá. Sim. Assiste foi o primeiro episódio da segunda temporada. Baita história, um cara sensacional, o Murilo, cara. Ele é fera. O Murilo é muito bom. Muito legal. Ser humano incrível. Eu não sabia que vocês estavam ligados. Que mundo pequeno, né? Que bacana. Foi no meu casamento e tudo. Olha só que bacana, que legal, cara. O Murilo é sensacional. Fê, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso humilde convite aqui. Contar um pouco da sua história, porque eu conhecia só um pedacinho que você me apresentou aquele dia que você veio conhecer o estúdio. Sim. Que a gente conversou um pouco, né? Mas foi bem por cima, eu conheci um pouquinho. Não sabia que você era bailarina do Faustão e do Ratinho, cara. Isso foi a novidade do século. Agora eu posso colocar no portfólio do estúdio. A gente tem um podcast aqui da bailarina do Faustão, cara. Vai mexer com a gente. É isso. Que bacana. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço você pelo convite. Sucesso aí. Esse projeto é muito legal. A gente consegue também conhecer, né? Quem tá aqui pertinho de você. Isso é muito legal. E é isso. Vim pelo GargaCast, tem desconto. E eu gostei bastante de estar aqui. Adorei vir como convidado. Gostou do novo estúdio, Fê? Adorei, muito lindo. Fê faz lá no outro estúdio. Não, Estúdio Glass. Aqui deram o nome de Estúdio Neon. Eu acho que é por motivos óbvios, né? Lá é Estúdio Glass porque tem aquele vidro atrás. Sim, lá. Então, mas ficou muito lindo, gente. Muito show. Muito legal. Dá pra trocar de cor também. E deixa mais magra. Muda de cor ao vivo aí, Vini. Vai. O Vini vai ter que se virar pra deixar meu rosto assim lá no outro. Aí, Vini, tá vendo? Pronto. Gente, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, gostou desse conteúdo maravilhoso que eu fiz aqui, se inscreve aqui no canal se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver vendo algum corte, algum Reels nosso aí por aí, segue a gente no Instagram. Tá aí o Vini colocou o QR Code. Você tem isso daí lá? Olha lá, ó. Vê se você tem isso daí. Você tem isso daí, não? Esse QR Code não, hein, Vini? Olha aí, Vini. Olha lá, faz a transição, Vini, pra ela ver. Faz aí. Olha lá, ó. Vini, se vira. Você tem... Tá na hora de dar voz às suas ideias. Olha que legal. Bora gravar nos estúdios da Gargamel. É só ler o QR Code aí na tela. Eu quero um bichinho desse pra mim. Aí, Vini, eu falei pra você. Como é o nome dele? Guinho? O Guinho. Eu quero um... O meu chama Guinho porque é a abreviação de Rodriguinho. Rodriguinho é o meu apelido de infância lá da minha cidade do interior.
por motivos óbvios. Eu tenho 1,60 m e nada, né? Então, o meu apelido sempre foi Rodriguinho. Então, a gente pegou o Guinho do final e é por conta disso. Mas ficou legal, né? Ficou show. Quero um, Vini, se vira. Aí, ela quer o patrocínio aparecendo daquele jeito. Olha lá, tem a marca d'água do GargaCast também. Olha lá que bonitinha que ficou, ó. Ficou demais. E também o Guinho vai ter que arrumar uma Fernandinha. Vai. Eu quero um ursinho. Aí, Vini, aí sobrou pra você agora, irmão. Ninguém mandou você fazer um bom trabalho. Você é refém do seu sucesso. É. Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.